Olá, está no ar o Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra. Estamos de volta nessa semana com mais uma edição desse programa, trazendo para você o debate dos assuntos de interesse público, de interesse da comunidade. E quando eu falo de comunidade, falo da nossa comunidade santamariense, mas assuntos que não são, às vezes, aqui de Santa Maria e que nos interessam, que nos afetam diretamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E o programa de hoje a gente abre com 3 pautas, 3 assuntos, os nossos 3 blocos. O primeiro deles, o primeiro assunto que a gente vai tratar aqui na nossa bancada, tem a ver com o último domingo, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar sobre os motivos ou não para comemorar essa data. Na sequência, no segundo bloco, outro assunto que afeta a gente e que afeta em especial o nosso bolso, a alta do dólar. E na sequência, você não pode perder, no terceiro bloco, vamos debater a Operação Lava Jato e as consequências todas, aí as investigações da polícia, as delações, os relatos que temos e o debate desta mesa. A mesa do Contraponto, através do canal 15 da NET, você que já está acostumado a nos assistir aqui, não é? Na TV Unifra, terá a apresentação ou a representação, esta mesa, dos professores do Centro Universitário Franciscano. Hoje não à minha direita, não é? Mas à minha esquerda está o professor José Maria Pereira. Ele que sempre está conosco aqui do curso de Economia, ele que é professor doutor em Economia. E à minha direita, no lugar dele, está a professora Larissa Ramalho Pereira. Ela que também é Pereira. Ela está aqui conosco, não é? Como assistente social do curso de Serviço Social aqui da nossa instituição. O professor Pereira e a professora Larissa, então, hoje na mesa, para debatermos esses 3 assuntos que se mostram relevantes à medida que a sociedade brasileira discute esses assuntos, não é? São temas recorrentes na grande mídia e também na mídia local. Para começarmos, eu dizia antes, eu mancheteava antes, vamos falar sobre a mulher, não é? Tivemos aí no último domingo a passagem da comemoração, eu diria assim, do Dia Internacional da Mulher. Manifestações em prol da mulher em todo o mundo aconteceram, mas nós fomos às ruas de Santa Maria para compreender o que é que as pessoas daqui pensam a respeito. Afinal de contas, motivos ou não para comemorar? Vamos à nossa enquete. Eu acho que ela vem crescendo e vem adquirindo um papel mais abrangente que antigamente ela já não tinha. Ela já trabalha juntamente com os homens, já ganha os mesmos salários. Eu acho que a mulher não tem ainda de todo o direito que o homem tem, principalmente no trabalho, né? O homem ganha bem mais do que a mulher e a mulher tem muitas que têm tanto estudo quanto os homens, né? Que antigamente ela cuidava do lar, cuidava dos filhos, mas a família está perdendo muito com a evolução da mulher também, né? Porque a mulher sai trabalhar e deixa o filho em casa. Antigamente o filho era mais bem cuidado que hoje. Hoje em dia ela tem mais direitos comparado antigamente, mas ainda continua muito essa coisa de ser vulgar. Mulher que se vai em festa e bebe demais é feio, mas o homem ainda não. Então eu acho que nesse ponto ainda tem que mudar. Hoje a mulher tem uma razão nas nossas vidas assim, muito forte, porque ela determina para nós muitos itens que nós às vezes não enxergamos. Porque o homem tem essa coisa assim da objetividade, da força de desenvolver. E a mulher, ela pensa mais, ela tem mais bom senso, né? Tem um senso de compreensão muito importante junto à nossa nação que precisa muito hoje de mulheres. Muito bem, aí o depoimento dos santamarienses, a equipe da TV Unifra foi até a cidade para conversar a respeito disso. E nós tivemos opiniões variadas aí, mas a maioria delas demonstrando o lado positivo, vamos dizer assim, do papel da mulher na sociedade. Ou seja, a maioria nos elencou avanços da presença da mulher na sociedade. Tivemos ali um senhor apenas que dizia que talvez
no ponto de vista dele, a família estaria perdendo, de certa maneira, algo com esta evolução da mulher, se encontrando ainda mais no mercado de trabalho, etc. Bom, mas eu vou abrir esse debate para falar sobre direitos, deveres, posição social, preconceito. Aí tivemos aí, muito interessante também para chamar a atenção, professora Larissa, eu vou me direcionando a você, como a representante feminina desta bancada, professor Pereira, se me permite. Claro. Né, gentilmente, a gente vai iniciar com ela, à medida em que no final de semana, não é? Ou na semana passada, me permita, a presidenta Dilma, não é? Aprova a lei do femicídio, que também vem ao encontro, digamos assim, dos direitos. Das demandas femininas. Muito bem, das demandas femininas, bem colocado, professora Larissa. E a partir disso nós podemos iniciar nossa conversa, quem sabe? Antes de iniciarmos o nosso debate, a nossa conversa, acredito que eu gostaria de me dirigir principalmente às mulheres, né, pelo dia 8. Parabenizar todas as mulheres pelas lutas históricas que a gente vem travando, que esse gênero e que essa classe feminina cada vez mais precisa avançar para garantir a nossa autonomia e a luta pela igualdade de condições no campo do mercado, no campo da família, no campo da economia, da educação, da saúde, em todos os âmbitos sociais aos quais nós pertencemos. E acredito sim que esse dia 8 é um dia de comemoração, mas principalmente um dia de reflexão. Reflexão sobre todas as situações que cotidianamente são vivenciadas pelas mulheres, tanto no espaço do mercado de trabalho, que ainda há uma diferenciação muito grande entre homens e mulheres, que ocupam às vezes os mesmos cargos, gestando as mesmas tarefas, mas ainda com salários reduzidos. Então há uma diferença ainda a se avançar, a se discutir, a se lutar por esse espaço. Além disso, ainda sofremos inúmeros tipos de violência, de violações de direitos, seja ela violência doméstica, violência sexual, seja as demandas como essa do feminicídio, né, que agora, recentemente, esse projeto de lei foi aprovado e que garante a nós, a classe feminina, ter mais das suas demandas atendidas pelo governo. É um projeto muito importante e acredito que esse dia, ele não deva passar em branco, principalmente pela questão que hoje eu vejo que virou uma questão comercial, né? Muitas vezes o Dia da Mulher, a reflexão acerca da sua história, do seu processo de luta, ele fica em segundo plano em virtude de comercialização desse dia. Muito bem, professora Larissa, naturalmente saindo em defesa, não é, das mulheres. E nós, então, agora também vamos, depois de debatermos talvez alguns pontos específicos, professora Larissa, vamos à posição do professor Pereira. Professor Pereira, o senhor homenageou as mulheres da sua vida, a sua esposa, e tem, sabe, não é, alguém mais que o senhor considere assim? Na verdade, tem duas mulheres na minha vida. Além da minha mulher, eu tenho a minha filha. Eu imaginei. Justamente sobre isso que eu estava mencionando. São as duas, né? Mas eu me associo à professora Larissa, os cumprimentos, né, às mulheres pelo seu dia. Lamentavelmente, a gente não combinou aqui, né, Michael? Porque o Michael veio de cor-de-rosa hoje, né? Ou parcialmente de cor-de-rosa, e eu vi, assim, uma camisa não muito apropriada, né? Para essa comemoração. Mas eu acho que o fato de existir esse Dia da Mulher já demonstra que não existe igualdade entre os gêneros, né? Porque senão não precisaria haver um Dia da Mulher, especificamente. Eu acho que a gente tem que começar por aí, né? E a gente tem que olhar a evolução, né, do papel da mulher na sociedade como um processo histórico, né? As concepções e as visões sobre o papel da mulher, elas vão se transformando ao longo do tempo, né? Nós vimos na enquete ali, né, o Michael até se referiu, né, um senhor que se referiu à mulher achando que essas mudanças de concepção, na verdade, estão prejudicando a família, a criação dos filhos, que antes os filhos eram, digamos assim, melhor atendidos, né, porque a mãe estava sempre próxima e etc e tal, né? Então a gente vê que isso também demonstra que essa mudança ela é gradual,
né? As pessoas não vão aceitar. Então a gente tem desde um radicalismo, né, e um conservadorismo. Entre esses dois extremos é que eu acho que tem que se trabalhar, né, sem radicalismo, essa questão. Porque é evidente que não existe igualdade entre os gêneros, embora tenha havido um avanço, né, bastante grande nos últimos tempos, né? O próprio fato de nós termos uma presidente mulher. Né, coisa que nunca aconteceu na história do Brasil. Precisamos ainda, mas a igualdade entre gêneros e entre raças também, né? A gente precisamos ter um presidente negro também, né? Pena que o Joaquim Barbosa sumiu do retrovisor, né? Por uns tempos aí, né? Mas é provável que ele volte aí. Talvez ele volte. Mas eu acho que é importante isso, quer dizer, houve avanços, esses avanços ainda não são completos. Mas eu acho que isso está acontecendo, por exemplo, em vários setores, na própria universidade mesmo. Se eu não estou enganado, hoje, a ligeira maioria, são de mulheres, de estudantes são de mulheres, já superaram os homens, né? E então, claro, a gente pode, a mudança na família também explica isso, né? O fato do filho homem ter que ir para o mercado de trabalho mais cedo, quer dizer, normalmente a filha mulher pode estudar um pouco mais. E aí está havendo uma mudança também, porque quando ela ingressa no mercado de trabalho, ela já está mais qualificada. Tá? Então, hoje essa diferença ainda saiu dentro das estatísticas que costumam sair nessa época, mostrando que realmente entre os salários dos executivos, pelo menos o salário das mulheres já se aproxima dos homens. Mas também tem uma questão nessa faixa etária de meninas entre 15 e 24 anos ou 29 anos, eu não sei precisar agora, saiu uma pesquisa falando da geração neném, né? O nome da geração é neném, que é nem estudam e nem trabalham. Que essa geração, ela é predominantemente feminina, porque são meninas, são adolescentes e mulheres já adultas, né, na fase adulta, que não tiveram as condições de continuar os seus estudos, tiveram filhos muito cedo e hoje estão em casa sem qualificação, não podendo ingressar no mercado de trabalho, podendo elas podem, né, só que não tem oportunidade por falta de formação profissional, e tem também os filhos que elas precisam cuidar e a própria rede de proteção, que seria a escola, assistência social, está fragilizada, não podendo dar suporte a essa geração e ingressar no mundo do trabalho. Na verdade, o Michael... Não, por favor, eu ia intervir, mas... Esse contingente de 16 aos 24 anos, isso também vale para os homens, né? Porque é a faixa onde a taxa de desemprego é mais elevada entre os jovens. Sim, mas a lei... Quer dizer, não estou dizendo que... Claro que para a mulher é mais complicado, para a mulher negra é ainda mais complicado. Agora, eu vi muito interessante da Coco Chanel, uma expressão dela que circulou. Ela dizia que ela nunca deu muito valor ao dinheiro, mas ela deu muito valor à liberdade que o dinheiro deu para ela. O que ela conquistou também a partir das boas condições financeiras, né? Então me parece que a liberdade, a conquista de direitos e deveres está intimamente atrelada também a essa questão das posições laborais da sociedade. Quer dizer, né? À medida que a mulher consegue avançar diante da sociedade nas suas posições no trabalho, ela também vai conquistando alguns direitos e deveres, porque há um rearranjo social na família. Claro. Há um rearranjo. E esses novos modelos de família, nós até falávamos do programa, não é? Muitas famílias são chefiadas por mulheres hoje. Exato. E essas mulheres que chefiam essas famílias hoje, elas não deixaram de cumprir tarefas que já vinham historicamente sendo delegadas a ela. O cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, o cuidado até com o próprio marido, com o companheiro, né? Então, elas acumularam com o decorrer do tempo outras tarefas. O homem respeita daí mais... a questão supostamente o Marx teria falado isso, né? Que a mulher é submetida a uma dupla jornada de trabalho, né? Na verdade, hoje é uma tripla. É uma tripla, talvez. Por causa Mas fica a das pergunta, três funções, né? Me permitam ainda, para a gente finalizar dentro dos nossos últimos minutos do bloco. A mulher é mais respeitada pelo homem hoje? Os dados mostram que não daqui a pouco. Ou seja... Mas eu não sei. Os dados mostram que ainda
há muito que se Há muito avançar. que se fazer. É, mas Larissa, eu acho que também os dados, eu desconfio um pouco dessas pesquisas, sabe? Professor que Pereira são... sempre desconfia. Não, eu desconfio da mídia, assim, ó. Não, professor Pereira. da mídia, é isso que Da eu queria mídia, dizer, porque é. essas pesquisas, sabe, elas são feitas assim, sem muito caráter científico, né? E aí eles generalizam uma situação que a gente, no dia a dia, percebe que as coisas estão mudando, entendeu? mas tem uma outra mas coisa. a mídia, acho que um vício realmente que a mídia tem, ela sempre procura mais a É que notícia antigamente negativa. a mídia não divulgava tanto essas informações porque tinha menos acesso a elas. Mas tem fontes que são, Aí que tá. são fontes seguras, né? Por Sim. exemplo, um dado que a cada 12 segundos uma mulher é vítima de violência doméstica, Sim. esse é um dado que é real. É um dado que não era tão mediatizado. Só que, Claro, entretanto, sem dúvida. A mídia não dava tanto valor a isso. Só que antes podia ser muito pior. Exato, não Entendeu? se sabe. Só que não se sabia, sim, não se tinha sabia. estatística. Não se tinha É isso que eu tô informação. querendo Não tem dizer. como, não tem como Exato. Não tem comparar. como dizer que piorou. Exato, entendeu? porque não tinha E às vezes a informação. mídia resvala nisso. Agora a informação nessa circula com muito visão. mais instantaneidade e eficiência, pelo excesso de tecnologias que estão à nossa disposição, informação na palma da mão. Mas eu acho que Né? ainda... É importante a gente ponderar isso. Mas a mulher, me parece que ganha mais respeito do homem a partir do seu ingresso no mercado, mas também a partir da sua inteligência, da sua Mas eu capacidade. acho que também porque as relações hoje... Foi muito coerente a apresentação daquele último sujeito que falou também, né? Que a mulher, ela para pensar mais... Vamos admitir, professor Ela Pereira? reflete Não, mais. mas eu Ela acho tem um senso de Mas eu reflexão acho um pouco que mais eu acho que menos Ela objetivo. tem uma perspicácia, né, no trato com Não vamos sair em o outro. defesa, mas eu acho que é interessante isso. Não há dúvida que sim, mas eu estou dizendo que também nesse aspecto, o fato da mulher, por exemplo, não depender tanto financeiramente, por exemplo, do homem hoje, faz com que essa relação seja uma relação, digamos assim, mais autêntica, né? Mais a subserviência que ela tinha hoje, ela pode romper, né? Então, aí a tendência é haver, eu acho, um relacionamento, digamos assim, de mais camaradagem, mais, né? Respeitabilidade, respeito. compromisso com o outro, do né? que não há mais uma submissão, E a gente como era muito também, comum, né? Já. além do papel da mulher ter sido, no decorrer da história, vem sendo alterado, o homem também contribuiu com isso, né? Hoje os homens não são mais, eles não têm a tarefa apenas de chefiar as famílias via a renda, né? Sustentabilidade da família. Isso também hoje é dividido entre ambos. Então o homem contribui para esse avanço das próprias mulheres. É verdade, eu acho que é importante nós destacarmos esse ponto de vista, Larissa. Acho que talvez aqui há uma especificidade que pouco se fala na mídia. Apesar dos dados nos demonstrarem tanta violência e ainda desrespeito, há uma evolução também no que diz respeito a o que o homem pensa a respeito da mulher. Ou seja, como ele também está abrindo a cabeça, vamos usar uma expressão bem simples, e se conscientizando a respeito do papel e da importância dela. Inclusive, dos homens hoje dispostos a sim ter uma relação estável com a mulher, desde que ela trabalhe, desde que ela também ajude no sustento da casa, desde que ela também assuma responsabilidades tanto iguais ou até superiores, muitas vezes, dentro da conjuntura da família. Né? Então, acho que isso também é interessante da gente diagnosticar e deixar claro para quem está em casa. E no próprio mercado de trabalho, né, hoje muitas empresas ou cargos, né, de chefia são exercidos por mulheres e os homens são subalternos. Exato. Né, e se comportam tanto como se comportariam se fosse o chefe homem também. Eu acho que essas coisas, né, mudaram bastante se nós formos olhar bem lá mais atrás, né? Mas, claro, é um processo que ainda não se completou, é um ciclo, né? A gente vê que a mulher tem características genéticas que são diferenciadas, né? Né? Então, eu acho que isso daí tem que ser, por exemplo, hoje já avançou bastante a questão da licença gestante, né? Eram 4 meses, agora já é 6 meses em alguns lugares, né? No setor público. Né? Mas é evidente que esse é um processo complicado. Os direitos e deveres ainda estão... E também, na contramão disso não, mas no mesmo caminho, os homens agora também têm direito a tirar alguns dias para ficar com seus filhos. Então isso é muito importante. Demonstra que há um compartilhamento de tarefas, né, de responsabilidades. E então, de deveres. E de deveres. Porque nós se estamos falando de direitos, né? se compromissando com então a família. Então é uma transformação mais ampla, eu acho que a gente pode resumir assim, né?
do que simplesmente a mudança do papel da mulher. O homem também está mudando. O homem também e a tá família mudando. está se transformando Junto com isso. E é inevitável que ainda vai existir posições muito diferentes acerca desse tema. Até porque isso esse processo da mulher, essa evolução, essa luta pela igualdade, pela autonomia, pela liberdade, ela se deu num processo muito longo. Então a gente precisa amadurecer muito ainda para conseguir atingir um patamar de igualdade. Tá bem, acho que fechamos assim esse primeiro bloco. Acho que fizemos uma análise coerente aqui com aquilo que estamos enxergando Dentro na sociedade. das nossas limitações, Dentro das principalmente limitações. as minhas. E de tempo também, Claro. né? Teríamos aí muito ainda a discutirmos sobre deveres, certeza. por exemplo, não é? A questão do preconceito e o próprio feminicídio, que nós poderíamos até esclarecer mais para o nosso telespectador o que significa. Ainda ficou um pouco dúbio essa nova lei com Aí relação ao que... de novo, eu acho que Mas a gente volta a essa frequentemente questão. a gente está discutindo no programa o excesso de leis. É. Eu acho que é mais uma, entendeu? Eu acho que essa mudança é mais pelo caminho que a gente explorou aqui do que propriamente a legislação que vai mudar isso. Mas a normativa sempre é importante, né? Aí que tá. Existe- Aí ela a gente vai discordar, Nós vou fazer o contraponto. nós vamos longe vou agora. fazer o contraponto do... Nós vamos fechar o primeiro bloco, porque senão não vai dar tempo no segundo. E aí, no final do programa, acho que podemos discutir essa lei comparada com a outra. Num outro momento Num outro também. momento. Num outro momento. É, clássico. Gente, assim encerramos o primeiro bloco, não é? Voltamos já na sequência, depois do intervalo. Fique com a gente, nós vamos discutir a alta do dólar, que afeta o seu e o meu bolso. Voltamos já. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. A sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore. De volta, o segundo bloco do Contraponto vai falar agora sobre a alta do dólar. O dólar que disparou e já alcança patamares de R$ 3,00 e de 15, R$ 3,00 e até 20 centavos ao longo da semana. Claro que esse assunto para o professor Pereira, professor doutor em economia, e que nos traz uma perspectiva a respeito disto, não é? Das causas deste super valor do dólar, essa supervalorização, e também as afetações na nossa economia, professor. Bom, eu acho assim, claro, não existe uma causa única, né? É um processo econômico que vem se deteriorando já faz alguns meses, né? Mas ao mesmo tempo existe uma certa paralisia política do governo e isso vem causando uma instabilidade, principalmente no caso dos investidores estrangeiros, né? E o próprio conhecimento dos estrangeiros em relação ao Brasil, ele não tem muita profundidade, né? Então, às vezes, eles exageram. Quer dizer, essa questão da Petrobras, ela que é a maior empresa brasileira, a maior empresa da América Latina, quer dizer, isso cada vez vai colocando os fundamentos econômicos do Brasil, na visão dos estrangeiros, mais e mais para baixo, né?
Mas o que eles mais temem é a instabilidade política. Se a gente for olhar, porque economicamente o Brasil ainda não vive uma crise de grandes proporções, né? E ao contrário também do que a presidente Dilma normalmente afirma, não existe crise internacional há muito tempo, né? A economia norte-americana vem se recuperando normalmente. Claro que o crescimento da economia europeia é pequeno, né? Mas por exemplo, a economia norte-americana, a projeção de crescimento para 2014 é de 3,6%, né? Que é um crescimento muito alto. Então a situação... o próprio crescimento da economia norte-americana, voltando à questão específica da alta do dólar. Então tem fatores internos, que é o que eu me referi anteriormente, e fatores externos. O fator externo é que o dólar está se valorizando em relação às demais moedas também. Claro. Então isso se dá exatamente pela recuperação da economia norte-americana comparada, por exemplo, com o euro. Então tem esses dois processos, mas eu acredito que essa velocidade de desvalorização cambial dos últimos dias tem se dado pela instabilidade política, mais do que qualquer outro fundamento econômico. Pois é, antes de passar para a Larissa, talvez, Larissa, para a gente tentar trazer mais para o ambiente aqui de Santa Maria, que talvez a Larissa consiga entrar um pouco sobre as afetações na população. Para falar de afetações da população, Larissa, é preciso que nós entendamos de que maneira esta alta nos afeta no bolso. Para ir ao supermercado, por exemplo, ou nos produtos farmacêuticos, que são, digamos assim, os dois lugares onde a população acorre com mais frequência. Precisa comer, precisa se medicar, não é? E há realmente um aumento, a gente sente isso, professor Pereira? Claro. Ou é em decorrência da falta de energia elétrica, em decorrência de outros problemas? É por tudo isso, é porque a economia está vazando em várias direções, né? Como se fosse um colchão d'água que começa a furar aqui, tapa aqui, fura ali e tal. Então o que está acontecendo? A inflação começou a aumentar, né? Mas o que a inflação tem a ver? Tem a ver, por exemplo, os produtos importados, matérias-primas, principalmente, que entram na composição dos demais produtos, eles acabam subindo de preço, porque tem que ser pago em dólar, e cada dólar custa mais reais. Né? Então, isso que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente vê que o que isso mexe com o cidadão comum aqui de Santa Maria? A pergunta é essa. É que quando ele for comprar cacetinhos, o cacetinho está mais elevado e ele não acha que isso tem a ver com o dólar. Claro que tem, porque praticamente quase todo o trigo que do Brasil é importado da Argentina. Grande parte, praticamente o Rio Grande do Sul, que era o estado que mais produzia trigo, quase que abdicou de produzir trigo. Ainda produz, mas em pequenas quantidades. Então o que acontece? Tem que se pagar o trigo argentino, obviamente em dólar. Né? E aí encarece o pãozinho aqui. A energia elétrica, que tu falou, da mesma maneira. Né? E assim sucessivamente. Quer dizer, então a inflação também é outro indicador, quando eu disse que os fundamentos econômicos começam a se deteriorar, porque já esse mês a gente viu que foi a inflação acumulada em 12 meses foi, se não me falha a memória, de 7,7, quer dizer. E tem elementos, né, professor, que a população começa a observar que o seu salário não dá mais conta de atender às suas necessidades básicas, que é o pão, que é o leite, que é o remédio mensal, né? E são necessidades básicas. Então, há um aumento no preço dos produtos e dos serviços, né? A energia elétrica, por exemplo, mas não há, em contrapartida, um aumento, um reajuste salarial. Então, ele tem o aumento dos serviços e dos bens, né, de consumo, e, para além disso, ele tem que pagar empréstimos, financiamentos que ele fez no momento em que a economia se mostrava mais estável, né? Eu fiz o financiamento da minha casa própria, eu fiz o financiamento do meu carro zero. Então, ele vai agregando isso no seu cotidiano e se torna muito caro, além do aumento da gasolina, dos impostos. Isso tem implicação direta no cotidiano de todo trabalhador. Larissa, você, representante do curso de Serviço Social, e essa talvez seja a motivação da minha pergunta, circula pela comunidade santamariense pela sua profissão, assistente social, que acaba circulando por uma comunidade de diferentes classes sociais, mas também bastante na classe social mais necessitada, não é? De uma maneira ou de outra, classe mais popular, né? E falando disso, como é que você tem enxergado, quais são as alternativas que ela tem encontrado para driblar essas dificuldades do aumento dos preços, no geral, né? Nós estamos tendo um aumento geral. No geral, a gente observa que hoje a família vem buscando novas alternativas de fonte de renda. Então, ele tem o seu trabalho de carteira assinada, determinados
cidadãos, as famílias têm a carteira assinada, e para além disso eles fazem os conhecidos bicos, né? Que são atividades extra trabalho formal, né? Então, no domingo eu faço um cachorro quente para vender, eu faço um picolé para vender, ou as mulheres, né? Falávamos no bloco anterior, além de eu trabalhar de segunda a sexta-feira como costureira final de semana, eu faço uma faxina. É isso então, que se enxerga na rua, é isso? É isso. E ninguém está correndo a empréstimos, porque o que tem de lojas emprestando dinheiro as na pessoas mídia... não estão pagando. Nunca teve tanto, né? As pessoas não estão pagando. Não estão pagando, Larissa, é isso? Não, porque elas têm Ao prioridades. lado disso, a gente viu que a taxa de juros básica da economia tem aumentado, né? Agora ela está em 12,75. 12,75. A Selic que é a base. Obviamente que no mercado financeiro as taxas são absurdas, né? Do cartão de crédito é mais de 200%, entendeu? Cheque ano. especial. Cheque especial na faixa de 180%, 170%. Quer dizer, então, mas acresce que eu acho que a economia vive uma turbulência e ela está se deteriorando, continuo insistindo nesse ponto, muito rapidamente a curto prazo. Né? Acho que o governo parece que ficou paralisado ainda antes das eleições de outubro do ano passado. O Levi ainda não conseguiu. De lá para cá não aconteceu nada e tinha que tomar medidas rápidas, que está tomando de uma forma muito atrasada, a questão da Petrobras, a substituição da presidência da Petrobras, a questão da escolha do ministro da Fazenda, que foi uma demora e tudo isso. E o que a gente vê? Então a inflação disparando, as contas externas também, outra complicação, né? Porque depois de muito tempo o Brasil hoje tem déficit na balança comercial e esse déficit tem que ser financiado com um capital externo, né? E aí por isso que a situação fica mais complicada. O setor público também vive uma situação difícil porque o setor arrecada menos do que ele gasta. Se ele arrecada menos do que ele gasta, ele tem que financiar isso aí no mercado. Tudo isso somado gera essa situação do pessoal começar a falar, que eu acho que mais o bloco mais à frente, que nós vamos discutir isso aí, da questão até do próprio impeachment da presidente Dilma, que de repente ficou como uma espécie de saída. para-raios, né? Que tudo acaba caindo em cima dela. E que a gente tem que ter muito cuidado, né? Será que essa é a alternativa? Essa é a solução agora? Só não vamos discutir agora, que acho que é do próximo bloco, né? Mas também. Agora, o problema econômico afeta o nosso governo muito também. O Sartori dizia, não é, no início do ano, me lembro bem, no discurso de que havia dinheiro para pagar o funcionalismo público, o professor Pereira tocou nisso, nos primeiros 3 meses do ano, porque entrou dinheiro do IPVA, de alguns impostos extras. Mas agora o dinheiro acabou e o governo já estuda, não é? Formas, não é? De negociar os valores do funcionalismo público. Pagamento de salários, que a economia, já que eu estou usando a metáfora aí do avião, né, vinha em céu de brigadeiro, tudo azul, crescendo, os preços dos carros baixando, todo mundo comprando carro, todo mundo se endividando e não sei o quê. E de repente as coisas mudaram, né, entrou numa zona de turbulência e aí a população atônita, né, vê que o governo está imobilizado, que não está fazendo nada, então aí complica a situação. E tem a questão, por exemplo, da própria educação, do FIES, né? Por exemplo, os alunos que agora querem renovar os seus financiamentos, eles estavam com muita dificuldade para acessar o sistema e ter a disponibilidade desse financiamento. Quer dizer, é um financiamento público que esse valor, que essa verba tem que sair de algum lugar. Agora, se os estudantes não tiverem a verba, vai ser pouco. Mas serão poucas as classes sociais que eles estão defendendo a Dilma, professor Pereira. Mas o problema é a questão, o orçamento para esse ano, o orçamento para esse ano, nós estamos em março já, ainda não foi aprovado pelo Congresso. Pois é. E quando será aprovado? Agora como é que se diz? É para ontem. Um cabo de força, né? Entre o Legislativo e o Executivo. Até essa própria do ajuste do imposto de renda? Por questões políticas. Exatamente. O ajuste do mas na verdade o ajuste do imposto de renda ele não está dentro do orçamento. É uma correção da tabela do imposto de renda, que é uma das... Mas isso tem repercussão, né? Tem, claro que tem. Mas, digamos, isso aí afetaria mais a classe média que paga imposto de renda, a população, de uma mas se fala tanto que a classe média que sustenta esse país, né? Bom, mas é uma questão para uma posterior, para a gente discutir. Mas estava na linha do dólar ainda. Mas o principal é basicamente essa questão. Quer dizer, até agora o orçamento não foi aprovado. E daí, não sendo aprovado o orçamento, as universidades, o Ministério, o Ministério da Educação não faz repasses para as universidades e muito menos os programas como o FIES, etc. E as manifestações então, o que a gente E as próprias políticas sociais. Então, o que acontece? Nesse momento,
existe de novo, assim, uma conjunção de forças negativas, né? Uma espécie de uma tempestade aí, e que o avião chamado Brasil está mergulhado nele. Tá bem. Fechamos assim o segundo bloco do Contraponto, para voltarmos depois e continuarmos nesse debate. Estávamos falando de alta do dólar, sim, mas uma das consequências dessa alta também é a Operação Lava Jato. Não é? Ela também está vinculada a isso, e este é o foco do nosso terceiro bloco, já depois do intervalo. Não saia daí. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. De volta para o terceiro bloco do Contraponto, agora para falarmos sobre o assunto do momento, Operação Lava Jato. Professor Pereira, professora Larissa, nós estávamos já iniciando o assunto, porque o tema do momento é impeachment. Está tudo vinculado. Há um movimento forte para que o final de semana, não é o dia 15 agora, pode aí ocorrer, não é podem ocorrer uma série de protestos no Brasil. Nas redes sociais nós já temos informação de pelo menos a movimentação de pelo menos 100 grupos de redes sociais, movimentando as principais capitais brasileiras para que ocorra aí uma grande manifestação em todo o Brasil, que vai pedir, entre outras coisas, o impeachment da presidenta Dilma, professor Pereira. Pois é, a questão é como o governo reage a esse processo que a gente já se referia no bloco anterior, né? Quer dizer, além das más notícias econômicas, né, as notícias políticas também não são nada boas, né? A forma, eu acho que eu vou fazer uma análise assim, tentando fugir um pouco do que normalmente aparece na mídia, né? Ou seja, tentar entender o que está por trás dos bastidores aí. Eu acho que o governo, quando o procurador do Geral da República, né, o Rodrigo Janot, né? Rodrigo Janot. Quando ele largou essa lista, na verdade, aparentemente, e a gente sabe que essas coisas vazam, né? Certamente o governo sabia quem estava e quem não estava ali. E ficou um pouco meio complicado essa história de que alguns foram retirados dessa lista, né? E até alguns que foram retirados dessa lista começaram a aparecer quando agora os documentos vieram a público, né? Então isso aí, digamos assim, azedou as relações do governo, sobretudo com o Congresso e com aqueles que foram envolvidos. E aí nós temos aí tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, que se realmente eles quiserem bloquear, lá não passa nada. O governo, na verdade, o governo vai ficar como a rainha da Inglaterra, governa, mas não manda, né? Então a gente, quer dizer, eu acho que a gente tem essa situação. E do outro lado, eu acho que tem os oportunistas, né, de sempre,
né, que são grupinhos pequenos, na verdade, né, mas que eles acabam tentando canalizar esse sentimento que a gente se referia no bloco anterior, né, da população, dos indicadores econômicos negativos e que as pessoas estão sendo atingidas no seu dia a dia, para uma questão, digamos assim, que eu acho que não caberia se discutir dentro de um processo democrático, né? Até porque, se a gente pensar que essas manifestações, né, toda e qualquer tipo de manifestação, ela faz parte de um sistema político democrático. Claro. E isso é garantido por esse governo e a gente tem que deixar isso só que eu acho que está a favor, só que o governo... Mas é que eu acho que só tem... que assim, ó, o governo disse que os panelaços do final de semana foram financiados pela oposição. Só que a gente tem que cuidar para que essas pessoas, nós enquanto população, não sejamos de forma alguma usados enquanto massa de manobra. Mas era exatamente isso que eu estava tentando dizer. Mas manobra de quem? Dos políticos ou da própria população agora? Não, a burguesia. Porque, né? É que eu acho que essa... somos uma sociedade burguesa, né? Uma sociedade do consumo. Então, fazemos parte desse processo. Tudo bem, mas eu queria só discutir num nível um pouquinho mais abaixo de abstração, que é o que eu acho que está acontecendo. Quer dizer, como a mídia continua repercutindo isso, a tal ponto que às vezes um telejornal aí tem 70% de notícias relacionadas com Lava Jato, as pessoas se tornam, sobretudo aquelas menos instruídas, de alvo fácil para esse tipo de manobra. Então, isso que eu queria dizer. Até agora, por exemplo, não existem indícios, não foram comprovados, de envolvimento direto da presidente Dilma. Agora, só que eu acho que também aí houve falhas, porque, por exemplo, eu acho que não caberia especificamente ao Procurador-Geral da República retirar, por exemplo, retirou o nome da Dilma, retirou o nome do Aécio Neves, né, sendo que eles aparecem na delação premiada, nas denúncias, entendeu? No meu ponto de vista, caberia ao Supremo, se for o caso, né, cumprindo a Constituição, fazer isso. Mas hoje já circulou informação de investigação das contas da Dilma de 2011. Então, o que eu acho é o seguinte, essa coisa começa a se espalhar, né? Às vezes um sujeito joga um toco de cigarro e acaba provocando um incêndio. Então é difícil realmente, né? E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nós, onde eu me incluo, né? Que a gente passou por um regime autoritário durante tanto tempo, lutamos tanto pela democracia. Pela nossa liberdade. Claro, eu acho que agora, a não ser que tenham provas cabais, e veja bem, também tem uma coisa, quem é que está dando o golpe, né? Porque também eu acho que o governo está muito, até politicamente, eu acho que o governo está mal nessa história. Sabe por quê? Porque o governo fica imaginando que a oposição está fazendo isso, e eu acho que quem é que tem interesse hoje? São os aliados que têm interesse. Os aliados estão querendo tirar Dilma para poder tomar o poder. Quem será o governo? Quem será o presidente da República? PMDB? Não, o Michel Temer será o presidente, entendeu? Não é o PSDB que vai ser presidente, vai ser o Michel Temer. O PMDB pode entrar no governo sem eleição. Mas quando a gente está falando de uma questão midiática, né, de uma mídia, quer dizer que a mídia é a oposição que mais funciona no Brasil? É ou não é? Porque se ela alimenta esse sentimento de revolta, esse sentimento de contrariedade, será que a mídia não seria, então, uma grande oposição? Mas eu acho que a mídia, especialmente a Rede Globo, na minha opinião... Depende do momento, Larissa. Viu, Michael? Larissa? Nesse momento. Eu acho, uma opinião também um pouco, digamos assim... heterodoxa, né? Eu acho que a mídia, a Rede Globo em especial, passa por um processo de purgação, sabe? De arrependimento em relação ao passado. Então, antes, como escondia quase tudo, entendeu? Hoje, resolveu abrir tudo, entendeu? E eu acho que ela não faz isso propositadamente para derrubar o governo, ainda que a consequência possa ser essa. Né? Sim. Eu acho que existem interesses aí econômicos, não é? Na mídia, assim como também havia o interesse das grandes empreiteiras. Mas hoje a gente vê, eu vi, por exemplo... na mesma linha de raciocínio. Entre esses grupinhos que estão chamando pela internet e tal. Claro que eu não vou dizer aqui, desqualificar, que a população não está irritada com isso. Esse panelaço que a gente viu, apagar a luz e acender, isso é a classe média. A classe média... né, que está sentindo isso. Está sentindo no bolso. E a classe média que repercute. Aí o pessoal fala, mas lá na favela tal, o pessoal não repercute. Até porque não tem esclarecimento político necessário para se manifestar. Isso, né? Claro mas também, do outro lado, a gente vê. No Face, a classe média que se endividou, gente. Vamos falar a verdade.
Sim, classe média, é essa claro, que fez ou o a classe financiamento baixa, da que casa própria, do Exato. carro Claro. novo e etc e tal. Mas que é aonde do São que nós eles os falamos. grandes prejudicados com medo de voltar à pobreza. Não, e essa classe média, vamos dizer que foi a base de apoio do PT. O né? tempo todo. Do governo, o tempo tempo todo. todo. Claro que Pois é. começou a se desprender nas últimas eleições, que ficou muito dividida, a própria classe média. A crise política, não é? A partir da Lava Jato chegou até os gaúchos. Nós tivemos aí o nome de alguns deputados gaúchos, sim. não é? Do Vamos falar nisso, é. progressista do PP, não é? Que foram, estão aí em todos os meios de comunicação. Os nomes foram divulgados. A gente também não vai trabalhar com os nomes deles, mas nós temos assim aí uma lista e que levou os deputados a inclusive uma choradeira, tem deputados chorando, dizendo que não tem nada a ver com isso. E claro, nós estamos afirmando que há o que não há, isso cabe agora à justiça, não é? Mas há sim um prenúncio de que os estouros, eles estão em todos os lugares do Brasil. Existem 2 governadores de estado que estão na lista dos investigados também. Tá? Então, independente dos partidos, é importante que se chame a atenção para quem está em casa, quer dizer, não é algo para o PT administrar, e sim para os partidos, para a classe política administrar agora, porque a Lava Jato tem demonstrado que muitos sujeitos estão envolvidos nesse processo. Né? Então, temos que... Não, eu estou tentando aqui justificar, professor Pereira, se me permite, professora Larissa, de que talvez a questão do impeachment, não defendendo de maneira nenhuma o PT, não seja o caminho. E sim de pensar que é preciso abrir a cabeça para observar o processo econômico e político não está diretamente vinculado ao PT. E sim a uma conjuntura de pessoas que estiveram unidas aí em prol dos seus próprios bolsos, porque os corruptos não são exatamente apenas o PT. Até porque se nós pegarmos a lista dos 44 ou 47 investigados... Mas deve ter mais agora, Deve porque ter mais agora, começou a surgir, por exemplo, delações... o Tião Viana lá do não Acre, estava na lista. Não estava na lista. Agora está. O governador do Rio, o Sérgio Cabral também não estava na lista. E assim por diante, né? Que, aliás, esse e os vinculados a esses, né? Por que o procurador não fez as denúncias? Sim, mas por isso eu concordo com o que o Maicon está apresentando, em função de que se nós pegarmos a primeira listagem dos 44 indiciados, né, apenas 6 era do Partido dos Trabalhadores. Não estou defendendo também de forma alguma, mas então quer dizer que de 44, 6 estavam vinculados ao PT e os demais, né, e a gente tinha um número muito expressivo do PP. Larissa, daí nós vamos entrar nas questões das coligações. Tem duas coisas aqui, ó. Mas é que assim, ó, a questão então quer dizer que não é uma questão partidária. Exato. Que é uma questão individual. É que dentro do PT há uma divisão. Uma divisão. Eu só queria dizer o seguinte, parodiando George Orwell, né? Quer dizer, todos são corruptos, mas alguns são mais corruptos que os outros. Só isso. Mas a corrupção existe, independente de... Né? E o que é o pior dessa história toda? Por exemplo, o caso do PP especificamente, a gente deveria rotular ele, se é o caso, como um partido de direita. Tá certo? Por esse critério que nós estamos dividindo aqui, por essa mesma régua, o PT seria um partido de esquerda, olhe lá, entre aspas, mas que fosse. E que combatia o PT. Mas o que a gente está vendo? O PP, através desse processo de corrupção, apoiava as medidas do governo. Exato. Entendeu? Exato. Então, quer dizer, para a corrupção, sim. O partido não tem ideologia, a ideologia passa a ser o dinheiro, entendeu? Esse é que é o problema que o pessoal está deteriorando a imagem do Brasil no exterior, é isso. Porque de um país emergente, que sonhava se aproximar dos países do primeiro mundo, agora vê esse processo assim, do tempo das republiquetas, da República das Bananas da América Latina no passado, é um retrocesso enorme. Pois entendeu? Um dos deputados chegou a mencionar de que seria o fim do partido, né? Eu não acredito que seja o fim do partido, acredito que o partido ainda tenha condições de se problematizar, ressignificar. Mas há um golpe forte sobre o partido. Mas ele já vem encurtando, o próprio eleitor já vem punindo esse partido já há bastante tempo. Não, e a gente tem que pensar que boa parte dos partidos, se não a sua grande maioria, eles têm que se remodelar, né? Ressignificar
porque eles têm que chegar num consenso de qual é a sua ideologia, né? Porque a parece que hoje parece que hoje está tudo misturado, não existe mas uma esquerda reforma, e uma direita. E a reforma política, e a reforma política, que era a prioridade da presidente Dilma, entendeu? Quer dizer, nada. Não, mas não teve nenhuma movimentação nessa direção. Mas diante de tudo que se apresentou, eu acho que essa plataforma política de reforma da política, ela se tornou ela é essencial, mas ela, em virtude de todos os acontecimentos, ela fica em segundo plano. Então, e agora as coisas ficam assim, cada um atirando para o outro, entendeu? Então fica uma situação muito complicada. Mas tem algumas pessoas de bom senso, onde eu incluo, por exemplo, das pessoas que se manifestaram, eu vi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu acho se posicionando contra o impeachment. Né, dizendo que era uma bomba, né? E colocando uma questão importante hoje no país, que é a reformulação, né, de um pacto social que já se desgastou. Quer dizer, a gente hoje tem, sobretudo da classe média, um sentimento contra o partido, o PT, né, forte, por outro lado, né? E eu acho que tem que haver uma renovação política. Né? Mas eu vejo que essa insatisfação, ela não se restringe apenas à classe média. Há uma insatisfação geral da população. Mas eu acho que, Larissa, pelo resultado das eleições, os chamados grotões, o PT foi bem. Como a Arena antes, e na época do governo militar. Nos grotões, por exemplo, onde é que a região norte e nordeste, é todo foi PT, entendeu? Então, eu acho que... Agora, São Paulo, por exemplo, qual é a repercussão? Eu acredito assim, se houver que vai haver o protesto agora no dia 15, onde é que vai fazer mais barulho? Vai ser exatamente em São Paulo. Acho que no Nordeste, por exemplo, e aí o governo vai dizer, não, mas o pessoal pobre está satisfeito e tal. Vai ser... Mas aí que tá, é que essa fala de que a classe pobre, né, está satisfeita, ela não é de toda a verdade. As pessoas também estão insatisfeitas. Só que talvez quando a gente falou há minutos atrás de que essas pessoas talvez não detenham um poder de conhecimento, né? Não tenham um empoderamento de informações, boas informações, né? Elas não têm um mecanismos suficientes para contra-atacar. Para reagir diante de tudo isso. Então, assim, elas continuam insatisfeitas, mas como participar desse processo? Eu falei mais de uma vez aqui nesse programa, né, que o mais importante, o que beneficiou mais os pobres, sem desfazer dos programas sociais, mas foi principalmente a estabilidade de preços. E essa estabilidade de preços está sob ameaça agora. É por isso que as pessoas pobres estão sentindo. Mas que houve um avanço, a gente não deve reconhecer, da questão social, houve um avanço. Mas quando há um avanço na questão social, obviamente que as pessoas querem mais. E exatamente agora, isso foi bloqueado pela situação difícil da economia. Então, quer dizer, eu acho que esse é o grande impasse, né? Nós temos um problema econômico somado a um problema político e eu não vejo no horizonte salvadores da pátria. E temos um problema que é um problema ideológico e de postura dos sujeitos, né? A que viemos, né? A quem estamos filiados, né? A nossa questão educação mesmo, né? Que eu acho que é um problema dos nossos representantes, talvez. Muito bem, eu acho que a gente encerra assim nosso contraponto dentro do nosso tempo, porque nós temos aí, no final de semana, uma manifestação prevista, não sabemos ainda se realmente acontecerá, como ela será organizada. Se acontecer, claro, o desejo é que seja pacífica, não é? Que seja feita à base do grito, sim, em busca de algo melhor. Mas a gente certamente repercutirá os movimentos, as movimentações da sociedade brasileira do final de semana no próximo programa. Esse nós estamos encerrando nesse momento. Eu agradeço muito a presença dos professores José Maria Pereira, a professora Larissa Ramalho Pereira, também aos técnicos da TV Unifra e a você, principalmente, que está em casa conosco, mais uma vez acompanhando esta edição do programa. Muito obrigado. Fique ligado, o programa Contraponto vai ao ar através do canal 15 na NET, aqui na TV Unifra, sempre às quartas-feiras, nas sextas
e também no domingo, às 10 horas da noite. Você também nos acompanha através do YouTube, através dessa mídia social, nesse endereço eletrônico que aparece aí na sua tela neste momento. Aguardamos a sua sugestão, aguardamos também a sua crítica a esse programa. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.